Recebam mais uma vez a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Sem perder nem mais um segundo. Efésios 6, do 13 ao 17. Aleluia. Fala Deus. Fala Deus. Efésios 6, do verso 13 ao verso 17, por favor. Uma palavra que o Senhor depositou em meu coração para transmitir aos irmãos, e que Ele nos dê sucesso tanto na transmissão quanto na recepção dessa palavra, em nome de Jesus. Se você encontrou, pode dizer amém? Muito bom. Efésios, carta do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso, 6º e último capítulo, do verso 13 ao verso 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, sendo cingidos vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Eu quero pregar por alguns minutos, subordinado ao tema a espada do Espírito. A espada do Espírito. Amém. Pode tomar o seu lugar, por gentileza. Nós temos convicção que Paulo cita um conjunto de peças para formar uma armadura. Mas nós vamos observar hoje a última peça, a peça final de toda a armadura de Deus. E me permita passar breves momentos fazendo um breve comentário sobre as outras peças da armadura e o que elas representam, mas o nosso foco será a peça final desta armadura, que é a espada do Espírito. Amém? Vamos lá, vamos considerar então primeiro o que Paulo começa dizendo sobre tomai toda a armadura de Deus. Ele diz que a razão de nosso dever em tomar a armadura é para resistir o dia mau, e depois que passar a batalha, nós estivermos firmes. E aí ele diz, estai, pois, firmes, vestidos ou cingidos. Ele começa a descrever as peças. Primeiro ele fala do cinturão da verdade. Ele fala de uma vida construída sobre a fidelidade à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Isso fala de sermos verdadeiros, tanto no testemunho quanto na nossa vida no cotidiano. Porque o cinturão da verdade, ele dá estabilidade para que o crente possa permanecer firme. O cinturão da verdade fornece um lugar para outras peças da armadura descansarem ou se apoiarem. Sem o cinturão da verdade, o soldado de Deus achará peças da armadura sem lugar para colocar, sem lugar para depositá-las. A menos que a nossa vida estejam abalizadas na verdade, nós não seremos capazes de perseverar no dia mau e resistir o dia mau. Segundo, ele cita a couraça da justiça. E muito sabiamente, a couraça da justiça nos revela a ideia de uma vida santa, uma vida justificada, uma vida purificada. Fala de uma vida em conformidade com a palavra, e é uma vida que por si só estar em justiça, produzir atos e obras de justiça,
não a nossa justiça, mas a justiça de Deus, repele os ataques do adversário. Alguém que está com a couraça da justiça é quando a gente permite que exista uma proteção em nossa volta contra os dardos inflamáveis do maligno. Alguém que está com a couraça da justiça, ou alguém que está sem a couraça da justiça, pode facilmente ser um alvo dos dardos do pecado. Porque o pecado é lançado contra nós diariamente pelo adversário. Ele lança o pecado sobre nós constantemente para que nós possamos ser atingidos por ele. E ao cometer o pecado, toda injustiça se completa. O pecado dá a Satanás munição para que ele tenha poder contra nós. Poder de acusação, poder de nos trazer a vergonha, nos trazer a um momento de derrota, de depressão, de tristeza. A couraça da justiça protege o crente. Essa santidade pessoal fecha a porta para Satanás e nos protege. Ele menciona logo em seguida, calçados com a paz. Eu vou sugerir que essas são as botas da paz. As botas, as botinas da paz. Isso fala sobre o nosso fundamento. Onde nós estamos fundamentados, onde nós estamos em pé. Nós estamos em cima do quê? Calçar as botas da paz fala que nós estamos na preparação do evangelho da paz. Fala que nós somos salvos pela graça e permanecemos firmes na salvação que nos foi dada pela graça. Então, nós não estamos calçados em qualquer outra, em uma religião. Nós estamos calçados em um subterfúgio. Nós não estamos calçados em um dogma eclesiástico, a lei ou a doutrina exclusiva ou o termo de conduta de uma igreja como pessoa jurídica. Nós somos calçados na preparação do evangelho da paz. Nós estamos firmados em Cristo Jesus unicamente, no Salvador, em Jesus Cristo. E a nossa participação na igreja é um mero fato que ocorre porque nós estamos calçados na preparação do evangelho da paz. Nós temos certeza e segurança da salvação em Cristo Jesus. Estar calçados é porque a certeza está nele. Ele é a garantia de que nós estamos firmes na salvação. Ele apresenta então o escudo da fé. Ele fala sobre uma fé simples que Deus nos permite ter para confiar nele nos momentos da adversidade, nos momentos bons, nos momentos tristes. Em Romanos 1,17, Paulo diz: o justo viverá pela fé. Então, o que nós temos em mente é que esta fé é uma fé cotidiana, não é uma fé exclusiva para um milagre. É um escudo usado pelo soldado o tempo todo, porque o soldado não ousaria entrar na batalha de peito aberto. Olha, traz meu escudo depois. Eu vou deixar a briga esquentar. Vamos ver se vai voar uma faca por aí, uma flecha, um veneno. E aí, se alguma coisa acontecer, eu peço para trazer o meu escudo. Não, gente, pelo amor de Deus, ele ia entrar com o escudo na frente dele imediatamente. Porque o escudo é a proteção constante do soldado na batalha. Nossa fé não é uma fé de momento. Ih, rapaz, preciso de fé. Agora deu ruim aqui, preciso de fé. Então me arruma uma fé. Não, é uma fé cotidiana. Nós estamos com o escudo da fé do momento que nós acordamos ao momento de deitar e dormir. Oh, glória a Deus. E essa fé, quando os tempos são ruins, quando os tempos são difíceis, quando os dardos inflamáveis do maligno estão sendo lançados contra nós, esse escudo da fé nos permite ficar firmes diante do inimigo, diante do adversário e contra ele. Nós estamos com o escudo da fé em mãos, nós nos tornamos mais firmes e mais imponentes no nosso dia a dia. Um soldado sem escudo está completamente desprotegido. E ele precisa do escudo. Nós precisamos da fé. Então, Paulo cita como uma das armaduras o capacete da salvação. Paulo cita o capacete da salvação. O capacete fala de ter segurança na salvação do ponto de vista
aqui na sua mente, no seu entendimento, quer dizer que você não só é salvo no coração, ou eu creio com o meu coração que sou salvo. Não. Que na sua cabeça, no seu entendimento, aqui na cabeça, você tem certeza, segurança da sua salvação, porque conhece o Salvador. Conhece o processo da salvação. Conhece quem te salvou. Conhece quem está com você. Então, essa plena segurança na salvação, ela liberta a gente do desânimo, liberta da dúvida, liberta do medo, liberta dos sentimentos que o inimigo lança contra nós de insegurança. Porque eu não sei os senhores e senhoras, mas eu já fui atacado pelo adversário na minha mente com a questão: você errou, você não é salvo coisa nenhuma. E como é que a gente responde ao adversário quando nós erramos e ele nos ataca dizendo: não, você perdeu sua salvação, você não é salvo mais, não, isso aqui você pode esquecer, você fez uma coisa errada. Como é que nós respondemos a isso se nós não temos aqui, no nosso entendimento, esta certeza de que somos salvos pela fé em Cristo Jesus? O capacete da salvação protege a mente dos filhos de Deus de todos esses ataques do adversário. Protege a nossa mente, o nosso intelecto das heresias e dos comichões, das falações antibíblicas que são lançadas contra nós, vez por outra, por parte do nosso inimigo. O capacete da salvação é extremamente necessário. Quando a gente tem certeza que está salvo em Jesus, nós temos capacidade de derrotar o inimigo aqui na nossa mente. E uma vez que você venceu a batalha aqui, porque o pecado não começa na atividade, o pecado começa na programação. Antes de agir, a gente precisa pensar. E o pecado começa no pensamento. As atividades, o que o adversário lança contra nós são influências para o nosso pensamento. O que as mídias fazem com a gente hoje é nos bombardear de informações que possam sugerir o pecado. E depois dessa sugestão, o trabalhar na nossa mente é constante. Por isso, uma vez que você vence o adversário aqui na sua mente, pela graça de Deus, pela fé, vestindo, usando o capacete da salvação, a sua vitória no seu dia a dia será eminente. Aleluia. Paulo usa esse comboio de armaduras para dizer para nós que nós estamos em uma guerra espiritual constante. Eu quero nos alertar hoje aqui com toda humildade em nome de Jesus e dizer aos irmãos que há uma guerra espiritual travada contra nós constantemente. Você não pode ver, eu não posso ver. E algumas vezes Deus permite que a gente sinta alguma coisa, ou até mesmo tenha uma visão, um entendimento do que é essa guerra no mundo espiritual. Mas nós não conseguimos ver tudo o que acontece no mundo espiritual. Porque se o mundo espiritual fosse descortinado para nós imediatamente, e todos nós pudéssemos ver as tramas, as armadilhas, as armações, a quantidade de espíritos do mal, de setas, de arapucas, de coisas que são plantadas em nosso caminho pelo inimigo para nos derrubar, para nos destruir, para nos fazer errar, para nos fazer viver uma vida indigna, para que a gente fale, peque e termine no fundo do poço, nós ficaríamos imediatamente estarrecidos por conta dessa tão tremenda visão. É assustador. É terrível. A batalha espiritual que é travada contra nós constantemente é terrível. E muitas vezes nós não paramos para pensar nisso e nós agimos como se as coisas estão normais. Nós agimos como se uma situação que aconteceu foi uma obra do acaso. Nós agimos como se uma situação que aconteceu, esse menino está só, ai meu Deus, esse menino está tão rebelde, está só rebelde esse menino. Mas esse homem está me dando um trabalho, é só esse homem que está te dando um trabalho? Tem muita coisa que acontece no mundo espiritual que tenta influenciar a nossa vida, que o nosso cotidiano, e isso faz parte desta batalha, desta guerra que nós travamos. Uma vez que nós estamos em Cristo, nós nos tornamos inimigos do mal. Nós não temos paridade,
nós não temos companheirismo, nós não temos afinidade com o mal, nós nos tornamos opostos ao mal. E é por isso que a batalha se intensifica. É por isso que a batalha se torna aguerrida, se torna uma batalha imponente, é uma batalha pesada, porque o adversário deseja realmente nos destruir. Quando os remidos de Deus estão engajados nessa guerra, o nosso inimigo, o diabo, ele tem certo limite de poder. Ele é engajado, ele é determinado, ele é implacável, ele possui veículos de transmissão, e ele vem contra o povo de Deus, versos 10 até o verso 13, ele vem contra o povo de Deus com várias artimanhas. Satanás faz de tudo ao seu alcance, para que a gente saia da vontade de Deus, para que nós não nos levantemos, não resistamos aos ataques dele, para que nós fiquemos passivos nessa guerra, nessa batalha. Quando a gente está de pé, em posição de batalha, o adversário fica cauteloso. Quando a gente está em uma posição desarmada, em uma posição descabida, uma posição que está fora do que diz respeito a um soldado em meio a uma guerra, porque não dá para imaginar um soldado numa guerra sentado, jogando uno com o seu amigo do lado. É impossível. Na guerra é guerra. Guerra é atenção. Guerra é cuidado. Guerra é proteção. Guerra é olho nos 4 lados das possibilidades. O adversário deseja que a gente esteja completamente displicente e desarmado. A imagem de um soldado defendendo um terreno é a imagem que um cristão precisa adotar, porque Paulo diz para a gente: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E Paulo fala uma coisa para a gente, que é para a nossa segurança. Em Efésios 4, verso 27, ele diz: nem deis lugar ao diabo. Nós não podemos facilitar. Não pode haver brechas na nossa vida. Não pode haver áreas obscuras. A luz de Deus precisa brilhar em todos os terrenos da nossa vida, porque o adversário encontra brechas, ele procura, ele pesquisa, ele é dedicado, ele é estudioso, ele não descansa, ele tem soldados e soldados, as suas miríades ao seu dispor, para encontrar as brechas da nossa vida e atacar-nos bem ali, para que eu obtenha uma vitória segura e rápida. Nós não podemos deixar as brechas, e Deus entregou ao seu povo uma herança muito preciosa. Nós temos a igreja, nós temos a sua palavra, nós temos o Espírito Santo, nós temos a graça, nós temos a salvação, e nós temos mais além de Deus nos deu todas as coisas. O inimigo não quer que a gente tenha nada do que Deus nos deu. E se a gente vai permanecer nesse terreno que Deus nos deu, nós precisamos nos comportar como pessoas que vão defender este terreno, como soldados defendem seu território. Nós precisamos nos levantar em uma postura de guerra e de batalha contra o inimigo. Paulo deixou claro que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, ou seja, você não é meu inimigo. Eu não preciso me levantar contra você, você não precisa brigar comigo, mas o adversário das nossas almas precisa ser repelido. Eu preciso lutar contra ele constantemente. E eu quero considerar com vocês aqui a peça final dessa armadura, porque todas as outras peças da armadura são de defesa. Todas as outras peças da armadura são para nos defender. Agora, quando a gente considera o que Paulo diz, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, essa é a única peça de ataque que nós temos nesta armadura. Oh, aleluia! Nós precisamos empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós precisamos empunhar dignamente todas as demais peças da armadura, mas empunhar dignamente também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
E é por isso que nós venceremos o inimigo. Oh, aleluia, eu sinto isso. Eu sinto pelo poder de Deus. A nossa armadura está completa. E Deus quer nos incentivar hoje aqui a empunhar esta espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para vencermos o inimigo. E nós não vamos ficar só na defensiva. Nós vamos para o ataque com a palavra de Deus. Oh glória, oh glória. Bom, nós vamos considerar 2 pensamentos a partir do verso 17. E nós vamos usar essa expressão, a espada do Espírito, para fazer esses 2 pensamentos. Primeiro, vamos considerar a identidade da espada. A identidade da espada. Há 2 palavras usadas para a palavra espada no Novo Testamento. A primeira palavra é homofaia. E esta palavra, ela fala de uma espada longa, usada na ideia que a gente pode ter dos cavaleiros templários. Os cavaleiros que utilizavam essa espada, é uma espada muito longa, uma espada de quase 1 metro e alguns centímetros de comprimento. Ela era pesada e usada para combates de longa distância, quando o cavaleiro estava completamente armado, com armadura de bronze, ou de aço, ou de ferro no caso, e essa espada era para este tipo de combate. Longa e larga, tendo 2 gumes de fio, né? Um fio que com corte na esquerda e na direita. E ela era usada por um soldado que deveria ser grande, porque ela era muito pesada. A empunhadura dessa espada com o punho era muito forte, a pressão no punho é muito grande. Então girar ou manusear essa espada requeria muita força e muita habilidade deste soldado. A segunda palavra para a espada é o que nós chamamos de macária. E no Novo Testamento aparece essa palavra macária. Ela se refere a uma espada pequena. Uma espada mais curta, de aproximadamente uns 30 centímetros, como se fosse um cutelo, um punhal. Ela tinha uma curva com um único fio, e este fio era muitíssimo afiado, ela era aguda. Ela tinha uma curva pequena, e era muito aguda, fácil de penetrar em lugares inusitados da armadura, lugares onde não havia proteção, por exemplo, o ombro, ou a parte da cintura, onde não havia uma amarração ali, talvez essa espada curta entraria. Ela era usada para combates corpo a corpo, e no pelotão, uma parte dos soldados conseguia e tinha a habilidade de empunhar uma espada longa. Porém, todos os soldados do pelotão deveriam empunhar esta macária, deveriam empunhar essa espada pequena, porque na hora do aperto, uma espada muito grande não te ajuda. Quando o inimigo está muito perto, uma espada longa vai te prejudicar. Todo mundo precisava ter uma espada de curto alcance. Esse golpe seria certeiro, porque além do soldado estar muito perto, você poder desferir o golpe, atacá-lo de outra maneira, você poderia manter a sua espada em punho por mais tempo e sem tanta pressão. Bem, a palavra que Paulo usa aqui para nos dizer, tomai a espada do Espírito, é a palavra macária. Paulo está descrevendo a espada do Espírito não como uma espada imponente, gigante, uma espada que você empunha como um cavaleiro templário. Não, ele está dizendo que é uma espada curta, pequena, para você usar a tiracolo. E todo soldado precisa ter a espada curta e pequena para você usar a tiracolo. Esse tipo de espada é o mesmo tipo de espada que Pedro carregou consigo para cortar a orelha do soldado Malco. Vocês lembram quando Jesus estava prestes a ser preso, o soldado Malco chega com um pelotão? Pedro se aproxima dele lá em Mateus 26, versos 47 a 51, e ele tira essa espada curta e corta a orelha do soldado de maneira imediata. É uma atividade, é muito rápido, você não pode se defender dessa espada, porque ela é curta, é pequena. É um ataque preciso, que pega você de surpresa. Essa é uma espada altamente mortal. É por isso que Paulo toma essa palavra específica, e ele caracteriza a palavra de Deus, a espada do Espírito, como essa espada indispensável para a armadura do soldado. A identidade dessa espada é que ela é uma espada pequena, uma espada curta, uma espada que parece ser, é muito particular, é uma espada que você pode carregar com você para onde você vai. Essa é a característica que Paulo está dando para a espada do Espírito.
Você pode pegar a sua Bíblia nas mãos aí agora. Isso. Pega nas mãos, segura bem forte. Puder abraçar, dá um abraço bem gostoso nela assim, ó. Dá um abraço nela assim, ó. Diz com você assim: essa é minha espada. Essa é minha espada, essa é minha espada. Quem tem a Bíblia no celular, abraça o celular aí. Essa é minha espada, está no celular, só está no aplicativo. Abraça aí, não tem problema não. Essa é minha espada. Deus quer que nós tenhamos a espada do Espírito apostos. Oh, aleluia. É uma espada pequena, uma espada curta, uma espada discreta, que é usada pelos soldados. Todo soldado precisa ter. E não é o tamanho da espada que faz o trabalho, faz o serviço. É quem empunha essa espada, é quem carrega a espada nas mãos. É se ele sabe manusear ou não, para causar o dano necessário no inimigo. Nós precisamos carregar a espada do Espírito para vencer o inimigo. Oh, aleluia. 2 Timóteo 3, verso 16 e 17, Paulo diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa é a palavra de Deus. Essa é a espada que a gente carrega. Essa é a espada que nós temos à nossa disposição. E em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, o apóstolo Pedro diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é a nossa arma contra o adversário. O louvor é a nossa conexão com Deus. O louvor nos traz a presença dEle, traz a presença dEle para a gente. Mas a palavra de Deus é quem nos põe prontos para batalhar contra o inimigo. É a palavra de Deus que nos dá subsídio contra Satanás. É a palavra de Deus que nos dá habilidade contra o adversário. É a palavra de Deus é inspirada. A palavra de Deus é infalível e inerrante. A palavra de Deus é confiável. A palavra de Deus é digna de crédito. E na palavra a gente encontra a verdade. Na palavra a gente encontra a verdade de Deus, a verdade de quem nós somos. Nós encontramos a mente de Deus. Na palavra nós encontramos a identidade de Jesus. Na palavra nós temos a fonte da fé. Na palavra tem a maneira de como a gente pode ser salvo. Na palavra tem ajuda para cada batalha que a gente enfrenta. Na palavra tem esperança para a estrada que percorremos. Na palavra tem vitória nos tempos de turbulência. Na palavra tem resposta sábia. Na palavra tem orientação, tem direção, tem propósito. Na palavra. Na palavra. A Bíblia é um livro para ser lido, compartilhado, acreditado, amado, disputado, desfrutável. Ela é a palavra plena de Deus. Nós precisamos nos aproximar da Bíblia. Nós precisamos desenvolver hábitos de meditação, hábitos de leitura. E aquela desculpa seletiva da nossa preguiça em ler a Bíblia, porque há quem diga: pastor, olha, a Bíblia me ajuda muito a dormir. Eu preciso, com insônia, eu pego a Bíblia e leio João 3:16 e durmo em João 3:17. Pare com isso em nome de Jesus. Não, pare com isso em nome de Jesus. Você sabe por que você, quando assiste algum filme ou vê algum vídeo dos judeus no Muro da Lamentação lendo assim? Sabe por que eles leem desse jeito? Para não dormir enquanto lê a Bíblia. É para não dormir enquanto lê a Torá. Eles se mexem para se manter acordados em atividade. O corpo não pode vencer o meu espírito, então eu vou dobrar ele. Você vai ler sim, rapaz. Você não vai, é na palavra que tem cura, então eu tenho que ler a palavra. Nós precisamos mudar os nossos hábitos de intimidade com a Escritura, porque na palavra tem sustância para a gente vencer o adversário. Oh, aleluia! Depois de lidar um pouquinho com a identidade dessa espada, eu quero propor o segundo pensamento
E esse pensamento é obviamente sobre a importância da espada. A importância da nossa espada. Assim como essa espada curta era essencial para o trabalho deste soldado romano, Paulo está dando uma ideia para a gente que a palavra é de maior importância para nós que somos soldados de Cristo, soldados do reino de Deus. Ela é essencial para a vida do cristão. Há uma palavra nesse texto que nós precisamos olhar neste momento, e é exatamente a expressão palavra. No verso 17, a palavra seria rema, que significa uma declaração. E aí, a ideia de palavra, esse texto que diz, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele indica tecnicamente para nós o que é a espada do Espírito. Não fica na nossa ideia. Será que a espada do Espírito é um hino de os guerreiros? Será que é esse hino? Não, a espada do Espírito está tecnicamente diagramada como a palavra de Deus. E Paulo deixa claro para a gente que nós precisamos pegar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No Novo Testamento, que é escrito em grego, a língua original, a gente tem algumas palavras, algumas ideias que definem a palavra. Vamos ver se eu consigo me fazer entender. Essas palavras traduzidas para o português têm a ideia de palavra. Então vamos lá. A primeira é grafo, que quer dizer palavra escrita. A segunda é queriga, que quer dizer palavra pregada. A terceira é logos, que quer dizer palavra de Deus. E a quarta é rema, que quer dizer revelação da palavra, ou uma frase que salta da palavra. Dessas palavras, duas são mais usadas com frequência. E nesse Novo Testamento, rema é a palavra usada aproximadamente 70 vezes. No Antigo Testamento, aproximadamente 540 vezes. No Novo Testamento, mais de 70 vezes. E essa palavra rema quer dizer palavra revelada. O logos, que é outra ideia de palavra, já é usada no Novo Testamento 330 vezes. E lá no Antigo Testamento 1239 vezes. Tudo isso eu estou dizendo para informar a gente que Paulo usa aqui uma ideia para nos dar a classificação exata, lógica do que é que ele está falando. A definição da palavra logos é a palavra de algo dito, algo que estava na ideia e foi proferido. A definição de rema é palavra que estava no Espírito e foi revelada. Aleluia. Aleluia. A razão de Paulo usar rema neste caso para dizer tomai o rema do Espírito, tomai a palavra do Espírito, ele está falando do aspecto revelado da palavra. Não é o aspecto técnico, teológico, teórico, didático, escrito, grafado, não. É o Espírito que sai da palavra, é o Espírito que salta da palavra quando você lê. É a revelação que pula da página da Bíblia quando você está em um momento de aflição e diz, Deus fala comigo, e abre a Bíblia e Deus salta e fala ao seu coração. É disso que Paulo está falando. Se você disser para mim, pastor, faz tempo que Deus não fala comigo, eu educadamente vou te responder, faz tempo que você não abre a sua Bíblia, porque a palavra de Deus salta daqui e fala com a gente cara a cara. Oh, aleluia. A palavra, o rema de Deus, a palavra revelada ainda funciona. Deus salta das páginas da Bíblia e faz os seus filhos terem poder para vencer o adversário. Jesus é o maior exemplo de alguém que venceu o adversário no poder da palavra. E na batalha que Jesus enfrentou, em Mateus 4, a partir do verso 1, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
E existe ali a descrição da nossa vida cotidiana. Porque desde que o diabo tentou Jesus, ele tenta todos aqueles que acreditam em Jesus. Ele tenta os filhos de Deus, os salvos em Cristo. Ele os tenta constantemente. Ele vem contra a gente de maneira absurda. E em resposta ao ataque que Jesus recebeu, Jesus respondeu com uma palavra. E eu vou dizer para a gente com muito respeito: sabe qual que é o nosso defeito? Sabe qual que é o meu problema? Não é, vamos tornar mais pessoal. Pastor Jeremias, sabe qual que é o seu problema, pastor? Sabe o que o senhor está fazendo de errado? É que o senhor está respondendo às pessoas com o seu próprio argumento. Sabe o que o senhor está fazendo errado, pastor Jeremias? O senhor está respondendo o seu dia a dia, as situações, as circunstâncias do dia, com as suas palavras altivas. O senhor está respondendo as coisas que vêm de ataque contra você, com a sua revolta, com o seu argumento lógico, ou com a raiva que está contida em você, em resposta ao ataque que você está sofrendo. Jesus não levou o ataque do inimigo para o lado pessoal. Jesus não se deixou intimidar pelo adversário, pelos ataques que ele recebeu. Jesus não se deixou, levou, aleluia. Jesus tinha palavra. Jesus tinha palavra. E quando você tem palavra, deixa o adversário vir, porque do jeito que ele vem, na palavra você vai mandá-lo embora, em nome de Jesus. Mateus 4, do verso 3 ao 4. O adversário diz: se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão, porque eu sei que o senhor está já há 40 dias nesse jejum. É o final, é reta final. Você está quase entrando no ministério, então come um negocinho aí que você está passando necessidade, rapaz. Faz alguma coisa por si mesmo. Jesus tomou a palavra. Jesus citou Deuteronômio e falou com ele assim, Deuteronômio 8, verso 3. Deus te deixou humilhar no deserto, para saber quando você tivesse fome de pão ou sede de água, em quem é que você confiaria? Oh, aleluia. Jesus disse a ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, de toda a palavra, oh, aleluia. Oh, aleluia. No verso 5 ao verso 7, ele disse para Jesus: vem comigo aqui, sobe aqui no pináculo do templo. Deixa eu te mostrar um lugar bonito. Eu quero saber se você confia em Deus mesmo. E nessa visão, o diabo disse: está vendo daqui para baixo? É alto, está uns 38, 40 metros de altura. Lança-te daqui para baixo diante das pessoas, para que eles vejam a glória do Filho de Deus, para ver se Deus não manda algum anjo para te livrar, para você não tropeçar com o seu pé, nem nenhuma pedra. Oh, gente, Jesus respondeu com a palavra. Jesus disse para ele, Deuteronômio 6, verso 16: não tentareis ao Senhor seu Deus, não tentareis. Aí o diabo tentou a Jesus com a gula, tentou com desejo, não deu certo. Tentou Jesus com assim um momento de destaque ou de atenção da parte de Deus, não funcionou. Aí por último, ele investiu em Mateus 4, de 8 a 11, ele disse: vem comigo no topo do mundo, deixa eu te mostrar os reinos, e eu te dou se você se prostrar e me adorar. Você não vai precisar fazer mais nada, sofrer, caminhar, pregar o reino de Deus. Se prostra e eu te entrego tudo isso aqui. Não tem nenhum processo, nenhuma dor, nenhuma batalha, nenhuma luta. Se prostra. Jesus mandou palavra, e Jesus citou, oh aleluia, Deuteronômio 6, verso 13: tu temerás ao Senhor teu Deus, somente a Ele temerás. E Jesus adicionou: vai-te, Satanás. Ele disse: sai, porque eu estou com a palavra, sai, porque eu estou cheio da palavra. Jesus estava tão familiarizado com a palavra que nenhum ataque que o inimigo lançou sobre ele funcionou, porque a palavra de Deus estava com ele. A Bíblia é uma arma de defesa. A Bíblia é uma arma de defesa que Deus te deu. Deus nos deu a palavra.
palavra, para a gente abraçar a palavra, viver da palavra. E aí, quando a gente se sujeita a Deus pela palavra, Tiago 4, verso 7 diz: sujeitai-vos a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Na palavra tem poder de resistência, na palavra tem poder de vitória, na palavra tem poder de triunfo. Quando a gente está abraçado com a palavra, o adversário será derrotado. Você pode dizer aleluia. O nosso problema é que a gente deixou a palavra por muitas outras coisas. Nosso problema é que nós deixamos a palavra por diversas atividades e situações. Nós deixamos a palavra por conta de várias circunstâncias. Nós não tiramos mais momentos semanais de meditar na palavra. Já imaginou se a gente acordasse com a palavra do jeito que a gente acorda com o nosso celular? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É um desafio para a gente essa semana. Faça diferente. Tire o seu celular da beira da cama, deixe afastado e durma com a palavra perto de você. Quando você acordar, a primeira coisa que você vai fazer é abrir a palavra e ver se tem alguma mensagem para você. Aleluia! Ver se Deus te mandou alguma mensagem, porque o seu dia será vitorioso, o seu dia será de sucesso quando você abraçar a palavra. Meu papai conta um exemplo muito interessante de um pastor que foi a uma casa e deu um presente para um casal recém-casado. Disse: olha gente, dá um presente para vocês, uma Bíblia muito bonita, toma aqui para vocês, leiam, vivam essa palavra e Deus abençoará vocês. Um ano depois, o pastor retornou e disse: que maravilha, que está tudo bem, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Eu queria convidar a gente para ler a palavra, mas antes disso, eu queria que vocês pegassem para mim um presente que eu deixei para vocês dentro da palavra. O casal olhou um para o outro e disse: pastor, mas o senhor não deixou nenhum presente? Não, deixei sim, pode ficar tranquilo. Trouxeram a Bíblia e o pastor, ao abrir a Bíblia, tinha uma nota de R$200. Oh, glória a Deus. E ele disse: olha, se vocês tivessem aberto a palavra, vocês tinham recebido um presente. Vocês não abriram a palavra. Deixa eu pregar para alguém que vai abrir a palavra essa semana em nome de Jesus. Deixa eu pregar para alguém que vai pegar a Bíblia e vai começar a ter intimidade com a palavra. Quando você tomar a palavra nas mãos, existem benefícios que vão começar a fluir na sua vida. Tem benefícios que vão começar a fluir no seu interior. Quando você pegar a palavra, ou a gente já conhece a identidade da palavra, a gente conhece o uso, a necessidade, a importância da palavra. Agora deixa eu te convidar a usar a palavra. Deixa eu te convidar a implantar a palavra no seu dia a dia. Deixa eu te convidar a trazer a palavra para o seu cotidiano. Porque pela palavra, benefícios espetaculares vão fluir no seu dia a dia. O Salmo 119 tem 176 versículos. Dava para a gente parar aqui e ler os 176 versículos do Salmo 119, porque todos eles falam da palavra. Eles exaltam a palavra, levantam a palavra, magnifica a palavra, abençoa, bendiz a palavra, elogia a palavra, aplaude a palavra, louva a palavra. E por que é que o salmista escreveu? Porque ele acreditava no poder da palavra. Há um poder sobrenatural emanando da palavra sobre a sua vida aqui essa noite. A palavra leva alegria. O versículo 2 diz: bem-aventurados aqueles que guardam seus testemunhos, ou felizes aqueles que guardam seus testemunhos. Ou a palavra pode nos impedir de pecar. O verso 9 diz: como pode manter o jovem puro o seu caminho, guardando de acordo com a sua palavra. A palavra oferece aconselhamento gratuito. Verso 24 diz: seus testemunhos são meu deleite, eles são os meus conselheiros. Aleluia. A palavra protege contra a armadilha do egoísmo. Verso 36: inclina meu coração aos teus testemunhos e não para o ganho egoísta. A palavra dá esperança. Verso 43: não retires totalmente da minha boca a palavra da verdade, pois a minha esperança está na tua lei. Aleluia.
a palavra da liberdade. O verso 45 diz: andarei por um lugar amplo, pois eu tenho buscado os teus preceitos. A palavra traz conforto na aflição. Verso 50: este é o meu consolo na minha aflição, porque a tua promessa me dá vida. A palavra dá motivos para cantar. Verso 54: os teus estatutos foram minhas canções na casa da minha perseguição. A palavra é uma âncora de verdade. Verso 69: os insolentes difamam com mentiras, mas todo o meu coração guarda os teus preceitos. Aleluia. A palavra nos permite ser um exemplo para os outros. Aqueles que temem, voltem-se para mim, para que conheçam os teus testemunhos ou a tua palavra. A palavra dá esperança, a palavra sustenta diante das épocas difíceis. A palavra é vivificante, a palavra dá sabedoria e entendimento. A palavra ilumina o caminho, a palavra evita que a gente caia nas armadilhas do inimigo. A palavra é um escudo de proteção sobre nós. A palavra nos ajuda a conhecer o caráter de Deus. A palavra nos levanta, a palavra nos transporta, a palavra nos abençoa, a palavra nos edifica, a palavra nos vivifica, a palavra nos quebranta, a palavra nos ilumina, a palavra nos liberta, a palavra nos arrebata, a palavra nos corrige, a palavra nos confronta, a palavra nos protege, a palavra nos abençoa. Tem palavra de Deus para você aqui. Tem palavra de Deus para você aqui. Tem palavra de Deus para a sua vida. E eu quero encerrar dizendo: nós venceremos no poder da palavra. Nós venceremos no poder da palavra. Fique de pé no seu lugar. Nós venceremos no poder da palavra. Nós venceremos no poder. Nós venceremos no poder da palavra. Você pode levantar uma das mãos onde você está. Quaisquer que sejam as brigas, as batalhas que você está envolvido, as várias frentes de desafios, nós não conhecemos. Nós não sabemos as batalhas que cada um enfrenta aqui. Você pode estar aqui bem vestido, cheiroso, bonito, bonita, bem arrumado, bem cuidado, mas as suas batalhas são suas. A gente não sabe o que espera você amanhã de manhã. Aquele chefe te perseguindo, aquele problema difícil da sua casa. E tem gente que nem gosta muito de ficar em casa, porque em casa não tem paz, fica por aí andando para lá e para cá. Aquele desafio lá no lugar onde você estuda, aquela perseguição dos inimigos, das pessoas que não gostam de você. A vitória do poder da palavra para nós aqui essa noite. O Deus de milagres está ao nosso lado, e Ele te dará vitória pelo poder da palavra. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O Deus que faz, Deus que faz o cego ver, aleluia, está passando por aqui, está passando por aqui. Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. oh Deus, o Deus do impossível, o Deus do sobrenatural. Aleluia. Deus do impossível vem Transformar transformar meu coração, transformar
casa fazendo um último exercício comigo. Você pode pegar a sua Bíblia nas mãos. Se você tem o seu celular com o aplicativo da Bíblia que você usa, pode pegar o seu celular, abrace ele assim simbolicamente, como se fosse a sua Bíblia. Abrace, abrace, você pode, faça isso, faça isso. Nós vamos orar agora e nós vamos pedir: Jesus, me dá poder pela palavra. Tu és o Deus de milagres, e eu não serei vencido, eu não serei derrotado, eu não serei abandonado, eu não serei escarnecido. Eu quero poder pela palavra, eu quero unção pela palavra, eu quero habilidade pela palavra, eu quero vitória pela palavra. Oh Deus, a tua igreja clama, a tua igreja ora. Nós não deixaremos a tua palavra, nós abraçamos a tua palavra e nós enaltecemos o teu nome. Nela está a revelação, nela está a revelação, nela está o segredo, nela está o motivo, nela está o plano. Nós abraçamos a tua palavra e nós clamamos por vitória, vitória pela palavra, triunfo pela palavra, renovo pela palavra, transformação pela palavra, avivamento pela palavra, prosperidade pela palavra, vitória, vitória, vitória pela palavra, ressurreição pela palavra, cura pela palavra, manifestação de dons pela palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Flui Espírito Santo, flui pela palavra, flui no meio do teu povo, flui com graça, flui com ousadia, flui com poder. Receba poder de Deus, receba graça para falar a palavra, para viver a palavra, para fluir pela palavra. Receba em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aquele que era e há de vir, com seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz, Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que quer e há de vir, com seu poder, e seu poder vai ressurgir. o O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. sim, eu creio, Sim, eu creio em ti. eu creio, Sim, eu creio em tu ti. és o Deus, Deus do sobrenatural. o sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Eu creio, Sim, eu creio em ti. o Deus. Deus do sobrenatural. Oh, bendito Deus, obrigado, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor. Há uma vitória te aguardando esta semana, uma vitória sobrenatural te aguardando esta semana, e essa vitória vai chegar quando você abraçar essa palavra. Você vai vencer o adversário, você vai vencer o descontrole, você vai vencer o mal, você vai vencer a fofoca, você vai vencer a falação, você vai vencer o disse-me-disse, você vai vencer qualquer vício. A palavra de Deus vai ser o seu instrumento de ataque contra o adversário. A vitória de Deus está nas tuas mãos pelo poder da palavra. Aleluia, 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 aleluia.
Vamos fazer esse combinado? Vamos fazer esse combinado? Essa semana, deixa o celular mais afastado. Dorme perto da palavra. Aleluia. Dorme perto dela. Oh, glória a Deus. Você vai levantar e vai ter uma mensagem de Deus para você. Oh, glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que sua semana seja excelente em nome de Jesus. Que a graça de Deus seja com você e com a sua família. E que a vitória pela palavra chegue na sua vida. Em nome de Jesus.